Reis, impérios, princesas. Um inimigo que quer dominar tudo. Um herói que tem como maior desafio disciplinar a própria mente. Armas que personificam. E animais que saem da floresta para comporem um exército. Isso tudo parece um livro de fantasia atual, mas é uma história que tem mais de 2000 anos de antiguidade. Sabe qual é essa referência? Se não, vem comigo. Uma história escrita em versos entre os anos 500 e 100 antes da Era Comum, mas cuja história, de fato, é bem mais antiga, provavelmente no tempo em que não havia escrita, perpassa o pensamento e também a cultura da Índia. Eu estou falando do épico Ramayana. Atribui-se a escrita dessa história a Valmiki, o Valmiki, não sei como pronuncia, e essa história aqui do Ramayana é escrita em versos, embora nessa versão aqui ela é escrita em prosa, com o objetivo do autor dela, do tradutor dela, que é Krishna Dharma. O objetivo dele é popularizar a história e deixar mais entendível para o público brasileiro. Mas em nada ela é ruim, bem pelo contrário, ela ajuda a ingressar no pensamento hindu, no pensamento indiano e principalmente no pensamento e na crença dos deuses, ou que a gente chama de deuses indianos, que na realidade não são deuses, ou são deuses, isso vai para uma outra discussão. O fato é que esse livro aqui da editora Religare, ele possui 494 páginas e é uma indicação para quem quer conhecer a cultura da Índia. Mas, além disso, ele não é só indicação para conhecer outras culturas, ele é indicação de literatura para inspirar na criação de um mundo de fantasia. Afinal, se tu for ler esse livro, vai perceber que tem muitos elementos fantásticos nele. A começar por Ravana. Ravana é um demônio, ou um rakshasa, ou algo assim, que quer dominar o mundo. Inclusive, ele desafia a própria personificação da morte. Só que ninguém era páreo para ele. Afinal, ele tinha recebido a bênção de Brahma, um dos aspectos da divindade suprema hindu, por conta de sua fé, por conta de seus atos em homenagem a Brahma, que é o criador, não a cerveja. Embora a cerveja venha desse nome de Brahma, mas é o criador do universo físico, digamos assim. E Ravana recebeu a bênção de não ser derrotado por nenhum deus, não ser derrotado por nenhum demônio ou rakshasa. Todos os reinos que ele atacava, não reino só físico, mas reino, digamos assim, dimensional, por exemplo, o reino dos deuses, reino dos demônios, ele era vitorioso. Só que ele deixou de lado, ele deixou de pedir a bênção, ou melhor, a proteção contra humanos, porque ele considerava os humanos uma ralé, assim, seres fracos demais para serem uma ameaça. Só que aconteceu um fato em que Ravana atacou uma mulher e recebeu uma maldição. A partir dessa maldição, que dizia que ele seria derrotado por conta de uma mulher, ele não atacou e não violou mais nenhuma mulher. No meio de tudo isso está Vishnu. Vishnu é um aspecto da trindade hindu, que no ocidente é mais conhecido como Brahma, Vishnu e Shiva, embora Shiva nessa trindade seja Rudra, mas aí também vai para outra fala. Vishnu, ele encarna, ele é o responsável, é a energia responsável pela manutenção do universo. Então ele encarna, ele tem várias reencarnações, ou várias encarnações, várias vindas para a Terra, desde a vinda como aspecto de um peixe, até a vinda mais conhecida vinda como sendo Krishna, o Hare Hare, Hare Krishna. Mas antes de Krishna, ele encarnou como Rama, que é o filho de um rei da Índia antiga. Só que Vishnu, ele tem armas. São armas que são muito poderosas e que estão sempre acompanhando ele. E essas armas, elas também assumem a forma, elas também reencarnam como pessoas. Aí surgem os três irmãos de Rama, que o mais destacado é Bharata. Bharata, ele está sempre junto com Vishnu, ou melhor, está sempre junto com Rama. As três armas de Rama, na real, são quatro armas. Um é a flor de lótus, outro é o disco de chakra, o outro é
o outro é uma massa e o quarto é uma concha. Então são essas armas. E essas armas se tornam irmãs de Rama e uma pessoa também encarna, porque Rama não é sozinho. Ele é uma divindade masculina que precisa de uma divindade feminina para ser seu complemento. Então nisso encarna seu par divino na forma de Sita. Então aí, a partir disso, você tem um amor de Sita e Rama. Uma das esposas do rei, o pai de Rama, ela fica muito invejosa por conta de Rama ser o sucessor do trono. E nisso ela começa a fazer fofoca aqui, fofoca ali, até que acontece um caso em que Rama ele se autoexila. O rei manda ele para o exílio e ele aceita esse exilamento, mesmo depois do arrependimento do pai dele, que o pai dele não consegue viver longe dele, por ele ser muito bom. O Rama aceita a primeira ordem do rei e vai para o exílio. E nesse exílio vai Sita junto, que é a esposa. Eles deixam tudo, deixam o ouro, deixam todo o conforto que eles tinham no reino e vão viver descalço, com peles e caçando animais selvagens. E nisso, Bharata resolve acompanhar o seu irmão para, digamos assim, proteger ele e ao mesmo tempo porque não consegue ficar longe dele. Lembrando que Bharata é uma arma de Vishnu e Rama é Vishnu. Então, nisso, eles têm vários desafios, eles encontram vários ascetas, vários brahmanes, que seriam as pessoas que fazem os rituais, fazem os sacrifícios, enfrentam vários rakshasas, que são os demônios que não estão deixando os ascetas fazerem todos os rituais, todos os sacrifícios, e no meio dessa confusão toda, Sita, ela é raptada por Ravana, o rei dos demônios, o rei dos Rakshasas e Rakshasis. Então, a partir de tudo isso, você tem toda aquela aventura em que Rama se culpa por não estar perto de Sita na hora em que ela foi raptada, e Bharata também se culpando. E aí você tem todo um jogo, todo um esquema de revolta, de frustração, de raiva, que o príncipe Rama ele tem que controlar. Apesar dele ter um espírito divino, ele ser encarnação de uma divindade, ele também é suscetível às emoções humanas. Então ele se faz humano para poder, digamos assim, aprender e poder também cumprir a sua missão. Porque a sua missão como reencarnação é destruir Ravana, o rei dos demônios. E aí, nisso tudo, ele conhece o reino dos macacos. Só que não são qualquer tipo de macaco. São os macacos diferentes, são macacos fortes. Eles seriam a encarnação de alguns deuses, como Indra, que é o deus dos raios. E no meio desse exército de macacos, que na real é um exército de macacos e ursos, está Hanuman, que é o grande deus que quem cultua o hinduísmo ou quem tem familiaridade com o hinduísmo deve ter visto. Aquela pessoa com cara de macaco e com cauda. É Hanuman. Hanuman seria um deus das causas impossíveis, digamos assim, porque através dele tudo foi possível. Ele pulou o oceano, para vocês terem noção. Ele conseguia erguer pontas de montanhas, erguer cumes de montanhas com as patas, e ele conseguia também aumentar ou diminuir de tamanho. Então é um ser fantástico. E além disso, ele era muito sábio. E para o vídeo não ficar muito longo, no final, Rama, o exército dele, principalmente de ursos e de macacos, vão até Lanka, que é uma ilha. Alguns dizem que é onde hoje está Sri Lanka, o país Sri Lanka. E lá tem uma grande batalha contra Ravana. E nesse momento, alguns demônios ficam ao lado de Rama e Rama se revela como sendo a encarnação de Vishnu. E esse livro aqui perpassa a mentalidade, perpassa a filosofia hindu e até mesmo a crença. Então, se vocês quiserem conhecer alguns deuses hindus, como Hanuman, Indra e até mesmo um dos aspectos de Vishnu, aqui, esse livro aqui. Mas, além disso, além de ter essa importância cultural da Índia, ele é um livro muito inspirador para criar livros fantásticos, para criar mundos de fantasia. Porque ele parece juntar elementos que a gente tem hoje muito na fantasia, como reinos, como animais falantes, ou melhor, seres feéricos, e também parece juntar um pouco
daquela questão do anime, que o personagem precisa se superar a si mesmo, ele precisa ter um autocontrole da mente. Também tem aquela questão da arma como uma pessoa, a personificação da arma que a gente vê em alguns animes. Então, espero que tenham gostado dessa referência aqui. Ramayana, a história de Rama, o maior rei de todos os tempos. Já leu Ramayana ou já leu algum épico hindu? Fala aqui para interagir e até a próxima. Pega a referência.